Você quer viajar de carro pela Europa e ainda economizar uns troquinhos? Então se liga nesse vídeo que a gente tem dicas importantes para você. Olá, nós somos Vinícius e Daniela do Provando o Mundo e produtores de conteúdo aqui para o Conexão Europa. A gente viaja de carro há 2 anos pela Europa e a gente vai ensinar vocês alguns truques que a gente reuniu ao longo desse tempo para economizar muito dinheiro viajando de carro pela Europa. A gente adora viajar de carro pela Europa, porque na Europa você tem toda aquela liberdade de locomoção que o espaço Schengen te dá. Você não precisa fazer as fronteiras a cada país. Você tem 26 países aí que você pode viajar livremente, com livre circulação, sem precisar por procedimentos burocráticos. Fora isso, tem uma liberdade de locomoção incrível. Você não fica refém dos horários dos transportes públicos, por exemplo. Isso economiza tempo e economiza dinheiro também. E fora isso, você ainda pode ficar hospedado em cidades que não são dentro das grandes cidades turísticas da Europa. E aí você economiza uma grana ainda na hora de se hospedar. Bom, se você quer viajar de carro pela Europa, o primeiro passo é alugar um carro. Uma das dicas que a gente dá, que é muito importante, é que quando você pensa em Europa, você tem que pensar na Europa como um país só. Não pense em vários países separados. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um carro na Espanha vai sair muito mais barato do que alugar ele na França. Às vezes um carro na França vai sair muito mais barato que alugar ele na Alemanha. Como são países muito próximos, você pode alugar num local na Espanha que está a 200 quilômetros de onde você quer ir na França. Isso pode proporcionar um desconto muito grande. Antigamente, por exemplo, a gente sabia que a Espanha era muito mais barato. Valia a pena, às vezes, alugar o carro na Espanha e pegar um dia de viagem para ir até a Alemanha. Hoje em dia, com o corona, a gente deu uma pesquisada, hoje ainda, em novembro de 2020, e a gente viu que mudou tudo os valores. Então, às vezes, um aluguel na França, em Paris, pode sair metade do preço do que alugar o mesmo carro em Barcelona. Dependendo do tempo que você tem e que você vai ficar na Europa, vale muito a pena pesquisar o país onde você vai alugar o carro. Como não tem fronteira, não tem burocracia, é muito sossegado e você economiza muito dinheiro. A gente está falando aí numa viagem de 15 dias, você pode chegar a economizar 1.500 euros. Outra coisa que você tem que prestar atenção é a questão do consumo de combustível. A gente tem uma gama imensa de carros na Europa para você alugar e às vezes o carro que é mais barato talvez não seja o carro mais econômico. Dependendo da rota que você vai fazer e de quanto tempo você vai ficar na estrada, o percurso, se for um percurso de 1.500 quilômetros, a economia do carro conta muito sim no valor final que você vai pagar pela sua viagem. Outra opção muito legal na Europa é o One-Way Step, ou On-Way Rental, que é a possibilidade de você alugar por €1 o carro, já com seguro básico incluso, e entregar em algum lugar que eles querem. Como é que funciona isso? As locadoras de carro geralmente têm as garagens, que são as garagens principais delas. Alguém alugou um carro e foi de Madrid até alguma cidadezinha vizinha a Barcelona com o carro e deixou o carro lá. É aquela opção de você alugar num destino e entregar em outro. Esse One-Way Step é simplesmente você trabalhar para a locadora de carro e conseguir curtir a viagem. Eles vão alugar o carro para você por €1, por 24 horas geralmente, e você pega nessa cidadezinha que a pessoa entregou perto de Barcelona e tem que levar o carro até Madrid. Então, por exemplo, se você estiver em Barcelona e quiser ir para Madrid, você pode alugar o carro nessa cidadezinha e levar até Madrid. Muita economia, inclusive, ainda você tem uma quilometragem que é maior do que a rota que você vai fazer. Então, você pode conhecer algumas cidadezinhas no caminho. É uma opção muito legal. O melhor site que a gente encontrou para encontrar as rotas que a gente quer é no site Europcar. Lá aparece um mapinha com todos os pontos onde tem carros para você pegar e levar. Ele vai te mostrar a rota que você tem que fazer. Às vezes tem a opção de entregar em 3 lugares diferentes o mesmo carro. E isso está disponível um mês antes já. Então você consegue se programar para ver onde você vai estar, qual ponto você quer ir e qual carro você tem que alugar por €1. Você já alugou seu carro e agora é a hora de pegar a estrada. Um segundo ponto super importante na hora de viajar de carro pela Europa é economizar no abastecimento. Os países da Europa eles têm preços muito variáveis de combustível, então é bom ficar atento e saber em qual país é mais barato para você fazer o planejamento do seu abastecimento. Por exemplo, na Áustria, agora em novembro de 2020, você paga €1,05 o litro da gasolina. Na Itália, esse valor já sobe para €1,39. E se você vai até a Holanda, €1,59 o litro da gasolina. Então é legal você planejar
onde você vai passar e onde você pode abastecer e encher seu tanque para economizar uma grana. Um outro detalhe importante na hora de você abastecer é optar pelos postos de combustíveis das cidades. Se você for abastecer numa autoestrada ou mesmo numa estrada nacional, vai ficar mais caro do que se você optar por abastecer numa cidade. E nas cidades, opte sempre pelos postos de combustíveis dos supermercados. Na França tem o Intermarché, por exemplo. Esses postos de gasolina, eles sempre têm um preço mais bacana, que é justamente para atrair a galera para fazer compra no mercado. Então, é uma super dica aí para você que vai viajar de carro pela Europa. Um outro ponto que você tem que fazer muita atenção na Europa são os pedágios, porque eles podem acabar com o seu dinheiro, literalmente. A gente, da experiência que a gente tem nesses 2 anos viajando pela Europa de carro, a gente viu que o custo dos pedágios é quase o mesmo custo que você desembolsa em combustível para fazer do ponto A ao ponto B. Existem alguns países na Europa que têm pedágio, existem alguns países que não têm pedágio e existem alguns países que vão ter pedágios em túneis ou pontes ou algum acesso um pouco mais complicado. Isso você tem que ficar muito de olho. A gente sabe, por exemplo, por experiência, que na França e na Itália tem muito pedágio e os pedágios são caros. A gente sempre opta por dirigir pelas rodovias estaduais ou federais, enfim. O que acontece na Europa? Sempre que tem uma rota que é pedagiada, você tem uma segunda opção que tem que te levar do ponto A ao ponto B sem precisar pagar pedágio. Geralmente, as duas rotas têm a mesma quilometragem. A única diferença é que a rota do governo, que não é pedagiada, ela vai passar por dentro das cidadezinhas, que pra gente é um bônus, porque a gente acaba conhecendo várias cidades maravilhosas na Europa que não são tão turísticas. Então você pode ir num cafezinho, você pode ir num restaurante, você pode até ficar num hotel, numa dessas cidadezinhas, conhecer o dia a dia real dos franceses, dos italianos, dos espanhóis, enfim, e não pagar pedágio por isso. Claro que isso é uma opção para quem tem tempo. Quem não tem tempo, às vezes é obrigado a pegar uma pedagiada. E nesse caso, vale a pena também uma pesquisa. A gente fez uma simulação de uma rota de Lisboa a Milão. Você pode ir por pedagiadas e pagar 142 euros, ou você pode ir por pedagiadas e pagar 790 euros. Isso faz uma pequena diferença no percurso que você vai fazer, mas uma grande diferença no seu bolso. E quando eu falo pequena diferença, a gente está falando em 10 km de diferença de percurso e a gente está falando em 600 e poucos euros a mais de custo de pedágio. É muito dinheiro, não? Agora, para finalizar, uma dica bônus para vocês. A gente tem uma experiência muito boa assim com as nossas viagens pela Europa. Já faz muito tempo que a gente viaja. A gente aproveita as estradinhas, as menores, as estaduais, federais, que não são pedagiadas. E com isso a gente acaba conhecendo muita coisa que não é falada em lugar nenhum, né, amor? É verdade. Por exemplo, quando a gente estava lá na Holanda, eu queria muito ver os campos de tulipa. Só que naquela época, o parque ainda não estava aberto, porque as tulipas estavam começando a florir. E de carro a gente teve a possibilidade de passar pela rodovia, pela rota das tulipas, e ver de graça uma atração que a gente teria que ou aguardar mais um mês ou pagar para entrar. Então, tem coisas que o carro te proporciona, viajar de carro te proporciona, que nenhum outro meio de transporte consegue fazer por você. Então a dica é, aproveite o caminho. Não pense só nos pontos turísticos que você quer visitar, mas planeje também os caminhos. Vê qual é a estrada que vai passar pelos campos de tulipa, onde vão ter moinhos de vento. A rota dos vinhos, a rota dos queijos. Tem muita coisa boa para conhecer na Europa e de carro você tem uma liberdade incrível. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais informações sobre viajar na Europa, você pode entrar lá no site da Conexão, conexãoeuropa.com.br, e descobrir outros artigos sobre todos os países da Europa. Isso aí, pessoal. Um abração.